Podem colocar o slide, por favor? Quando eu estava preparando esse slide, eu quero agradecer ao pastor Rubens, que ele me fez o convite, com certeza, claro, o pastor Marcelo. Eu agradeço pela oportunidade. E aí o pastor Rubens me mandou o tema, que era a reconstrução dos muros. Quando eu estava preparando já o slide, já tinha colocado esse tópico aqui, número 2 e número 1, e estava aguardando só o tema ser mandado para mim. Quando o tema chegou, eu achei que não estava coerente esses tópicos. E quando eu estava para mudar, o Senhor disse assim, o Espírito Santo disse para mim, não mude. Essa reconstrução e os demais tópicos é uma transição que aconteceu na divulgação do Evangelho. E aí ele me trouxe o conhecimento à minha mente. Deus fala muito na minha mente, e ele trouxe toda a forma, a explicação dessa transição que aconteceu. E que às vezes a gente não olha e não conhece, não toma o conhecimento do fato. Então ele disse, foi uma transição. Então nesse primeiro tópico aqui, né, do tema ao primeiro tópico, eu vou fazer uma introdução dessa transição que houve. Porque ele está se referindo, como já foi lido aqui o texto, ele está se referindo à construção dos muros. Eu vou pegar apenas a partir de Nabucodonosor e o que aconteceu. Porque Nabucodonosor, a nação de Israel já estava no seu local, na sua terra estabilizada, né? E aí foi feito o templo. Porque Deus, no período da caminhada, eles precisavam de um tabernáculo, que mostrava a obra que Deus queria fazer, esse tabernáculo no homem, né? Quando chegaram na terra, Deus então mandou o Davi sentiu de Deus a orientação de fazer um local, uma casa para Deus, e aí ele adquiriu todo o material para essa construção, mas ele não pôde construir. Salomão foi quem construiu. Tanto no tabernáculo quanto no templo, Deus se manifestou em glória. A manifestação dele foi glória, a tal ponto que quando foi inaugurado o tabernáculo, eles não poderiam ficar dentro do tabernáculo, porque a glória de Deus tinha entrado e assumido todo o local. Quando foi na construção do templo e foi a inauguração do templo, aconteceu a mesma coisa. Deus veio em glória e encheu a casa, e ninguém poderia ficar na casa, porque a glória enchia a casa. Quando a manifestação na caminhada, a manifestação de Deus era uma nuvem, como se fosse uma nuvem de fumaça, que durante o dia ficava sobre o povo, dando proteção contra o calor, e à noite um clarão para dirigir a caminhada, quando eles caminhavam à noite. Mas o povo, eles não conseguiram se manter fiéis a Deus. Eles chegaram na sua terra, mas eles deixaram muitas coisas por fazer. Por exemplo, eles não expulsaram todos os povos daquela terra. Eles não, aqueles que ficaram, aqueles povos que não foram expulsos, eles começaram a assumir compromisso, aliança com eles. E ainda mais a idolatria. E aí Deus chama Nabucodonosor para disciplinar Israel. Vocês vão sofrer uma disciplina por Nabucodonosor. Inclusive, teve até um profeta que, quando ele disse, eu vou trazer Nabucodonosor, vou trazer a Babilônia para disciplinar vocês,
O profeta disse, mas Babilônia é pior do que nós. Ele disse, sim, Babilônia é pior do que vocês, mas eles ainda não encheram o copo da minha renúncia. Eles ainda não encheram o copo, que quando eles encherem o copo, eles também vão ser punidos, mas vocês já encheram. E aí, Nabucodonosor foi lá, invadiu, destruiu o templo e destruiu também os muros. Antes de Neemias, desse fato aqui, antes de Neemias ir para construir as muralhas, Esdras foi construir o templo. Tá? Então, na realidade, nesse período em que houve a destruição e a volta para a construção do templo e da construção dos muros, Ezequiel 10, 18 e 19, viu a glória de Deus saindo do templo. Depois que o templo, nesse período, a glória de Deus saiu do templo. Ele viu saindo e colocando-se sobre aqueles seres espirituais que levaram a glória de volta. Então, quando o templo foi reconstruído e os muros foram restaurados, era um templo sem presença de Deus. Deus não estava mais presente. O templo tinha todo o ornamento, toda a mobília, tudo para fazer sacrifício, tinha tudo, só não tinha a presença de Deus. E essa foi a transição que Deus me falou. Essa transição, porque agora, a forma de divulgação do projeto, do plano de Deus para restaurar o homem, já não seria mais Deus em glória. Não seria mais a glória, Deus com sua glória. E o que aconteceu? O que houve com esse templo de Zorobabel? O que aconteceu? Não serviu mais para nada? Serviu sim. Serviu para revelar a nova forma de Deus fazer a divulgação da obra que Ele ia fazer para salvar o homem. E qual foi essa forma? O que aconteceu qual foi a forma que Jesus retornou ao templo? Humana. Durante toda a glória, Deus divulgava a sua obra, a forma dele divulgar a sua obra, das pessoas tomarem conhecimento. Ele usou tipos, usou personagens, usou eventos, usou tudo isso. Mas depois que o templo foi destruído, os muros foram destruídos por Nabucodonosor, a forma que Deus queria agora divulgar a sua obra não era mais em glória, era pessoal. Eu agora vou fazer pessoalmente, falando com cada um pessoalmente, dizendo a obra que eu vou fazer por eles. E como é que ele retorna ao templo? O que aconteceu no templo? O templo estava no seu dia normal, aparece um casal com uma criança enrolada no manto, e vão lá exatamente para apresentar esta criança e consagrar, porque essa criança era primogênita, ela deveria ser consagrada. Inclusive, nessa consagração, ela levaria ofertas, um pombinho ou uma rola, como oferta para a consagração. E quando esse casal, Maria, chega lá, José e Maria chegam lá para apresentar, Deus já tinha preparado um servo dele lá no templo, que o Espírito Santo revelou para ele: olha, você não vai passar antes de ver o Cristo do Senhor.
E ele estava aguardando, ele ficava no templo, aguardando essa volta de Cristo, essa volta do Messias, que anteriormente era só glória. A apresentação dele era glória. Agora é uma pessoa, é um menino, é uma criança. Naquela apresentação, Simeão, que estava lá aguardando a manifestação, a chegada do Messias, assim que ele chegou, ele disse: Senhor, agora pode me levar, porque eu já vi a tua salvação. E a partir dali, irmãos, isso foi muito difícil para os judeus. Os judeus foi muito difícil, até que uma criança eles foram considerando, não aceitando muito. Por quê? Os judeus tinham 2 retratos de Jesus. 2 retratos dele na Bíblia. Tinha o de Isaías e tinha o de Zacarias. Em Isaías é aquele personagem sem forma, sem aparência, sem nada, que ninguém dá valor, que não sei o que, tal. O retrato de Zacarias é aquele que vai descer e colocar os pés sobre Jerusalém e abrir um valão para que haja sabimento. Quer dizer, ele veio para governar. O judeu estava pronto para receber o Jesus que vinha para governar, não uma criança que veio para morrer. Eles até aceitaram, é o nosso Messias, tudo bem. Ele foi crescendo. Quando começou seu ministério, que começou a dizer que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, os judeus, não, peraí, não é nosso. Eles rejeitaram. Não, esse não é o nosso Messias. O nosso Messias veio para chegar aqui e arrebentar com os romanos. E ele não fez nada disso. Essa foi a transição, porque Deus agora resolveu a divulgar a sua obra, a obra que ele ia fazer pelo ser humano, pessoalmente. Agora é tete a tete. Não vai ser mais glória. Por quê? Ele veio cumprir com a profecia de Isaías 53. Ele não veio, dessa vez que ele não veio para cumprir a profecia de Zacarias. Ele veio para cumprir a de Isaías 53. E é muito difícil você ter uma mente, você ter um conceito. Aqui entra uma coisa interessante para a gente. Cuidado com o conceito que você faz de Deus. Porque os judeus criaram o conceito que ele viria para derrotar o Império Romano e criar o seu império, criar o seu governo, estabelecer o seu governo. Mas esse conceito estava totalmente errado. Porque não tinha como ele chegar e vencer os romanos se ele não controlava nem a vida dos judeus. Como é que você vai governar, vai derrotar um povo que os seus também não são libertos? Ele precisa libertar. Então essa foi a transição, foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução depois de Zorobabel do templo, mas sem presença. Sem presença. Sem a presença, sem a glória de Deus. Então era um local todo ornamentado, era um local que tinha toda uma estrutura para fazer as suas cerimônias, mas não tinha presença. Aí, irmãos, quando eu estava preparando esse slide, o Espírito Santo disse assim: leve um computador. Leve a imagem de um computador. E eu, de início, não entendi muito, mas porque eu não sou chegado a colocar muita coisa no slide, não. Assim, muita figura, eu não sou muito disso. Uma figura ou outra, tudo bem. Mas ele disse: leve um computador. E ele disse o seguinte: você vai explicar pela imagem de um computador o que o Satanás fez para destruir o muro de proteção
do ser humano. Deus colocou um muro de proteção no ser humano quando criou. Ele tinha um muro de proteção, mas Satanás destruiu esse muro. E eu vou fazer você explicar agora no computador e vou dizer aos irmãos, digo aos irmãos, não tentem explicar no computador o homem regenerado, porque ele não serve. O computador, eles só podem ser utilizados para explicação, para uma comparação, se for o homem caído, não o regenerado. Por quê? Olha só, irmãos. O computador, ele tem uma parte física, né? A parte física dele, ele tem um processador, a parte interna, e a energia que faz com que tanto a parte física como o processador funcione. Qual a diferença do ser humano? Nós somos espírito, alma e corpo. A parte física, essa parte aqui, parte física, a tela, é o nosso corpo. Corresponde, nessa comparação, o nosso corpo. O processador que fica interno a essa caixa, esse material, corresponde à nossa alma. E a corrente elétrica que faz tanto a parte física como o processo, a parte técnica funcionar, é a energia. Que corresponde ao quê? O espírito. O que é que eu quero dizer com isso? Toda a comunicação, toda a informação a ser processada, isso lá no Éden e no regenerado. Toda a informação que vem para a alma processar, ela vem do espírito. Ela não vinha de parte externa. A alma não ditava as ordens. A alma não ditava as ordens. Tudo que a alma processava vinha do espírito, que é a corrente elétrica, que tem duas razões de ser. A corrente elétrica, o espírito, ele tanto faz funcionar a tela, a parte física do computador, como faz funcionar, faz com que a alma, o processo funcione. O que é que o Espírito faz? Ele comunica à alma aquilo que ela precisa processar e, pela tela, ela é colocada em público, ela é exterminada, ela é colocada para a visão. Para a gente entender isso aqui, olha só. Quando a primeira ordem que Adão recebeu de Deus foi: dê nome aos animais. Adão nunca estudou. Estudo não existia. Por quê? Porque o conhecimento na época é indutivo. O que é o conhecimento indutivo? É aquele conhecimento que não se utiliza a razão para entender e para saber. Então, quando o animal passava perante Adão, o conhecimento já era inerente ao seu estado espiritual para dar nome. Ele não precisava ficar pensando, e agora, qual é o nome que eu vou dar? Não, esse conhecimento é necessário. Depois de Adão e Eva, nós temos um caso também de conhecimento indutivo. Inclusive, quando nós formos transformados, todo o nosso conhecimento será indutivo, não racional. Todo o nosso conhecimento vem de Deus. E o nosso estado espiritual, de transformação, de corpo espiritual, já é inerente. Toda a função que Deus mandar eu fazer depois
para governar com ele, que nós vamos governar com ele, toda e qualquer atividade que ele nos mandar executar, o conhecimento para executar aquela função, já tem. É inerente ao próprio estado espiritual. Um outro caso aqui que a gente viu, bem claro, Moisés, ele teve uma visão do tabernáculo que ele deveria construir. Mas Moisés teve um problema sério. Ele não tinha artífice para trabalhar ouro, para trabalhar a prata, para trabalhar pedra preciosa, para trabalhar madeira, ele não tinha. Aí Deus falou com ele, essa parte é minha. Eu vou chamar Bezalel, vou encher do meu espírito de inteligência, de habilidade para fazer todo esse trabalho. Esse conhecimento dele foi indutivo. Não foi racional. Ele não teve que fazer um curso para poder trabalhar o ouro, a prata e a pedra preciosa. Isso foi indutivo. Nós mesmos, muitas vezes, nós temos conhecimento indutivo e nem percebemos que foi um conhecimento indutivo. Por exemplo, quando eu estava fazendo isso aqui, que eu não conseguia entender a relação do tema com o que eu escrevi. Eu não estava conseguindo, eu achava que não combinava, achava que não tinha relação. O Espírito Santo disse, tem relação, isso aí é uma transição. Você pode deixar que você vai explicar, porque eu vou dar a você. Isso é indutivo. Muitas vezes você prega uma mensagem que você lê o texto e você não sabe como fazer. E de repente vem, Deus ilumina a sua mente e você tem a mensagem. Ou seja, o conhecimento indutivo não foi a letra. O conhecimento indutivo foi você entender a mensagem contida na letra. Isso é conhecimento indutivo. Isso é que Deus que dá. Está dando para entender bem, irmãos? Porque não adianta eu falar e vocês não conseguirem entender, não conseguirem acompanhar. Né? Eu acho que até aqui essa transição, entenderam a transição? Tá? Agora vamos ver uma coisa. Então, esse computador, como é que Satanás destruiu, por exemplo, o corpo, lá no tabernáculo, lá no templo, lá onde Neemias foi restaurar, era uma cerca, era um muro. E Deus diz que Ele colocou no homem um muro de proteção. Qual era o muro de proteção? Nenhuma informação externa poderia penetrar na alma. Nenhuma. A função do corpo é externar aquilo que Deus transmitiu à nossa alma e a nossa alma processou. E aí, através do sentido do corpo, você externa isso. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou transmitindo para os irmãos algo que Deus me instruiu, porque se eu fosse fazer, sem Ele ter dado esse esclarecimento e essa revelação, eu não ia transmitir. Eu não ia conseguir transmitir. Porque para mim não havia transição ali. Quem revelou essa transição, e agora fica claro para a gente, porque nós entendemos o quê? Que a glória de Deus, no primeiro momento, Deus se revelou através de glória, de personagem, de tipos, de tipologia. Mas depois, Ele em pessoa, Ele encarnou, e em pessoa começou, depois do seu ministério, começou a pregar a obra que Ele ia fazer com o ser humano. E dizendo para eles, pessoalmente, eu vou morrer por vocês. Isso foi pessoal. Mudou a estratégia de divulgação. Então, houve uma transição. Eu não queria levar, irmãos, computador, imagem nenhuma.
E o Espírito falou: leve, que você vai explicar como foi destruído. Agora, como é que foi que Satanás destruiu? Quando foi que a Satanás teve essa oportunidade de destruir o muro de proteção do ser humano? Quando Deus permitiu que ele fizesse uma proposta para Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva precisavam de um teste para ver se eles queriam realmente ficar com Deus ou não. E esse teste, hoje, ele continua. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: hoje, se ouvir a minha voz, não endureça o coração. Então, o teste continua. Até que a gente seja revestido de poder, o teste continua. Então, veja bem, Satanás fez o seguinte: Satanás não alcançava o espírito, mas ele alcançava a alma através do corpo. E quando foi permitido a ele fazer uma proposta, ele inventou uma historinha. Vem cá, você não pode comer de fruta nenhuma, não? Ele desenvolveu um diálogo. Você não pode, Deus não deixa vocês comerem de fruta nenhuma. Aí Eva disse: não, é só da árvore do conhecimento do bem e do mal que ele quer que a gente coma. Ele disse: não, mas por quê? Não, porque se a gente comer a gente vai morrer. Não, é claro que vocês não vão morrer. Deus está escondendo de vocês algo. Quando vocês comerem, o que vai acontecer é que vocês vão ser iguais a Deus. Essa conversinha mole, esse papo, fez com que criasse em Eva a utilização de racionalizar o que Deus tinha determinado. E isso, irmão, não acabou. Tem muita gente racionalizando as coisas, mandamento de Deus. Deus dá um mandamento. Não é bem assim não. Você quer ver uma coisa? Nós temos um texto que diz assim: nada me separará do amor de Deus. Está claro isso? Mas se você falar isso para uma pessoa, sem dar uma explicação de um fato, ela vai achar que pode até pecar, que Deus não vai tirar o amor dele. O problema é o seguinte: nada, nem o pecado nos separa do amor de Deus. Porque Ele nos amou mesmo como pecadores. Agora, se esse texto, por exemplo, o texto que diz do amor dele, dissesse assim: Deus amou o mundo de tal maneira, ponto, haveria salvação? Não. Porque o que salva o homem não é o amor em si, é o que ele fez por amor. É o que ele fez por amor. Então, multidões vão para o inferno, mesmo Deus amando. Por quê? Porque só o amor de Deus não vai te cobrir o seu pecado, não. Tem que ser pago o seu pecado. E por isso, você vai ser salvo pelo que ele fez por amor. Ou seja, enviou o seu filho para morrer no teu lugar. Deus não vai deixar de te amar. Só que, se você não levar em consideração o sacrifício que ele fez por você, você vai para o inferno. Mesmo ele amando. Deus é amor, mas é justiça. Não tem como uma coisa bater contra a outra. Então, Satanás, ele fez o seguinte: fez a proposta foi aceita. Então, como você aceitou a proposta,
Ele tira do corpo a divindade, ele perde, o ser humano perde porque pecou, a divindade, e Satanás implanta a natureza pecaminosa. E agora, com a natureza pecaminosa do corpo, e ele bloqueia o espírito, aquele elemento que era o fornecedor de informação de Deus para ser processado pela alma e externado através do sentido do corpo, o corpo não tinha essa função de receber informação do mundo externo. Aí o que ele fez? Bloqueia o espírito. E agora, o instrumento para introdução de informação para que a alma processe são os sentidos do corpo. Uma vez chegou um jovem para conversar comigo. E ela disse assim: Hugo, eu estou trabalhando lá no meu escritório e de repente passa um rapaz na porta. E na minha mente vem o seguinte: eu vou sair com ele e vou ter relação com ele. Aí ela veio falar comigo. Eu digo: você tem certeza que esse pensamento é seu? Aí ela: eu não tinha pensado. Eu disse: não é seu. Satanás colocou esse pensamento na sua mente. Isso aí é para você desenvolver um raciocínio e aquilo tomar a sua mente, e daqui a pouco você está apenas vendo qual motel que vocês vão. Se você deixar essa informação amadurecer na sua mente, processar essa informação, daqui a pouco você vai procurar só o hotel que vocês vão. Então rejeite essa proposta. Porque Jesus não pecou, ficou sem pecado, porque sempre rejeitou as propostas de Satanás. E esse é o meio. Então agora, como é que nós vamos fazer para a gente restaurar? O problema aqui é restauração. Restaurar o muro de proteção do ser humano. Aqui eu vou ser rápido. Aí eu botei Paulo, modelo da reconstrução dos muros em Cristo. Por favor, dá para colocar aí Romanos 8, 29? Eu vou ser rapidinho. Olha só. Se não der, eu leio aqui mesmo, não tem problema. Porque os que dantes conheceu, esse dantes conheceu, isso aqui é antes da fundação do mundo. Deus, por onisciência, já conhecia o ser humano. O que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, ser conforme a imagem não é só o corpo. Nós estamos falando da restauração do corpo. Eu não vou falar da restauração da alma e nem da restauração do espírito. É só o corpo. Porque o tema é restauração dos muros de proteção. E nós temos agora que restaurar os muros de proteção que Deus tinha estabelecido e que foi destruído por Satanás. A gente tem que restaurar esses muros. Concernente à alma e espírito é outra coisa. Então veja bem, esse conforme a imagem é todo ser, espírito, alma e corpo. Nós temos duas imagens a tomarmos, a sermos conformados com Cristo.
nós temos duas imagens. A primeira imagem é a física. Irmão, eu sei que tem muita gente que tem dúvida se pode andar como Jesus andou. A palavra é muito clara. Aquele que está nele deve andar como ele andou. E agora a conformação. Se eu for conformado à imagem física que ele teve, eu chegarei à imagem de ressurreição. Se eu não me conformar à imagem física, eu não vou alcançar a imagem de ressurreição. Então veja bem, por que Deus me falou que você precisa entender a restauração? Primeiro ponto é esse, conformação. Segundo, o texto, 1 Timóteo, irmãos, 1,16. 1 Timóteo 1,16, olha só. Olha só. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, isso é Paulo que está fazendo isso, para que em mim, que sou principal, esse principal aqui, que ele quer dizer, é o pecador principal, o maior pecador, que é principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Eu gosto mais do texto da Ara, que diz assim, ele diz assim, para que eu seja modelo para tantos quantos aceitarem Jesus como Salvador. Por que Paulo ficou modelo? E no próximo versículo aí, que a gente não precisa, eu vou só citar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo ficou como modelo? Por que os apóstolos não ficaram como modelo? Por que Pedro, que João não ficaram como modelo? Eles foram modelos, só que eles não explicaram o Evangelho como Paulo explicou, e não viveram o padrão da restauração como Paulo viveu e deixou escrito para a gente imitar. Por isso é que Paulo ficou modelo, porque Deus chamou Paulo para isso. O evangelho que Paulo pregou não é mais um evangelho que foi Mateus, Marcos, João, não é Lucas, não é. O evangelho que Paulo pregou foi a explicação do processo de transformação que acontece no nosso interior. E como é que eu posso fazer para que isso aconteça dentro de mim, como aconteceu com ele? A prova disso, irmãos, é que Paulo pôde dizer: agora, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha a transformação que ele sofreu, que Paulo sofreu, e ele deixa escrito. Esse aqui, agora vamos aqui para destruição do corpo de pecado. Como é que nós vamos restaurar essa destruição? Aqui é que Paulo vai começar a ensinar como fazer isso. Por isso é que quando João diz que aquele que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou, é porque o Senhor Jesus deixou instrumentos, atitudes, comportamento para chegar a esse padrão. Tem uma passagem que fala assim: a estatura de varão perfeito. Inclusive, os dons ministeriais é para deixar o crente na estatura de varão perfeito. Porque a estatura de varão perfeito é a estatura que Jesus viveu como homem. Por isso que é a estatura de varão perfeito. Ele não viveu como Deus. A partir
A partir do momento em que ele foi batizado, a partir do batismo, tudo que Jesus fez foi para que o homem, quando aceitasse a cruz, ele fizesse. Outra passagem interessante: eu sou a porta e eu sou o caminho. Olha só. A cruz não te leva ao paraíso, se você não caminhar, se você não andar no caminho. A cruz abre a porta, a cruz te lava de todos os pecados que você praticou por causa da atitude de Adão e Eva. E isso fica bem claro, irmãos. A mesma oportunidade que foi dada a Adão e Eva, agora está sendo dada aos seus descendentes. E foi dado por quê? Porque Deus está dando a oportunidade de não te condenar pela decisão tomada por Adão e Eva. Você tem liberdade de tomar a sua decisão, de escolher. Olha o versículo 6,6, ele diz assim: o meu velho homem foi crucificado para que o corpo de pecado seja destruído. Aqui está a destruição do muro de proteção, o corpo. Aí ele fala isso aqui: o meu velho homem, a minha maneira de ser, do meu comportamento, das minhas atitudes, foi crucificada para que o corpo de pecado seja destruído. E por quê? Aí você poderia fazer essa pergunta: por que que o corpo de pecado não foi destruído? Se o meu velho homem foi crucificado na cruz, por que que o meu corpo de pecado não foi destruído? Porque corpo de pecado foi escolha. Tudo que foi escolha precisa ser renunciado. Tudo que Adão e Eva escolheram, quando eles aceitaram a proposta de Satanás, ele estava escolhendo viver a natureza daquele que já era caído. Na realidade, o mundo de Satanás começou a ser construído. Já terminou, né? Olha só, o mundo de Satanás foi construído e ele começou uma construção de um mundo para ele governar, para ele ser príncipe nas regiões celestiais, com os anjos. 1/3 dos anjos, 1/3 foram fazer parte do mundo dele, que é esse mundo que a gente vive hoje. E depois ele parte para cá. Ele fez com que os anjos pensassem como ele pensa, governasse, agisse como ele age, fizesse tudo como ele. A mesma coisa fez com Adão e Eva. Pensar como eu penso, colocar natureza pecaminosa neles, para ter a autoridade de, através do sentido do corpo, influenciar toda a vida da pessoa. Então, corpo de pecado. Como é que a gente destrói esse corpo de pecado? Por favor, volta aí. Como é que a gente destrói o corpo de pecado? Outra coisa, identificar. Você precisa identificar se o seu corpo de pecado, eu preciso identificar e você precisa identificar se o seu corpo de pecado foi destruído ou não. Por quê? Paulo só foi perceber, Paulo já pregava o evangelho, Paulo já ensinava a palavra, Paulo já havia, mas ele só foi perceber que o corpo de pecado dele não tinha sido destruído quando ele tinha algo em mente para fazer para Deus e não conseguiu fazer, porque nos membros do seu corpo tinha a natureza pecaminosa e que não deixava ele praticar. Só isso aí, não vou falar mais nada. No 12:1,
Ele diz que ele viu nesses versículos, ele viu o corpo de pecado, mas ele diz assim: miserável homem que sou, que história é essa? O plano de salvação é completo, não existe essa de uma parte fica boa, a outra fica ruim, uma pode ser tratada, a outra não, não existe isso. O plano é completo. E aí o que é que ele faz? Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vem o quê? Romanos 12:1. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso sou eu que tenho que fazer, não é Deus. Não é Deus. Sou eu que tenho que fazer. Né? E Paulo fez isso. E depois que ele fez, o que aconteceu? Depois que ele fez, ele agora está divulgando a forma de você restaurar o muro de proteção seu. Pode voltar. Depois que Paulo fala, ele diz uma coisa muito interessante. Romanos 6:11. Considerai-vos mortos para o pecado. Não é Deus, sou eu que tenho que me considerar morto para o pecado. E como é que eu faço isso? Isso foi uma imitação. Olha só, ele imitou isso de Jesus. Tanto ofereceu o corpo em sacrifício vivo, como esse versículo de considerar morto. Jesus, o que é que Jesus fala para Paulo? Que ele diz que ele imitou. Ele diz: Paulo, eu na terra, eu não vivi vida terrena. Eu vivi a vida de meu Pai aqui na terra. Eu não fiz nada que o meu Pai não pudesse fazer, não me deixasse fazer. Eu fiz tudo. Faça isso. Aquilo que você fez eu fiz para o meu Pai, você faça para mim. Ofereça o seu corpo. E depois diz: considerai-vos mortos para o pecado. Como é que eu me considero? Como foi que Jesus ficou sem pecar? Renunciando, rejeitando a proposta de Satanás. E esse último versículo eu vou ler, porque ele é muito interessante. Esse é o último, estou terminando. Li aqui, está terminado. Bota esse versículo, Romanos 8:11. Pode ser? Romanos 8:11, pode ser? Vou terminar. Irmãos, olha esse versículo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, resumindo, quando eu entrego o meu corpo para Deus, ofereço o meu corpo em sacrifício vivo, quando eu me mantenho morto para o pecado, renunciando a todas as propostas de Satanás, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus vai vivificar o meu corpo mortal para que eu viva para Cristo. E aí, quando eu chegar nesse ponto, eu vou poder dizer como Paulo falou: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Irmãos, eu agradeço aí a atenção, tá? Passei uns minutos aí, mas eu tenho a impressão que se eu não concluísse isso aqui, a restauração do corpo, do muro de proteção, estaria incompleto. Que Deus abençoe. Amém, igreja? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Louvado.